Capítulo 4, parte 2. Quando Adão e Eva perceberam que estavam nus, imediatamente recorreram às suas próprias soluções, tecendo roupas de folhagens. Mas quando o Senhor se aproximou deles, providenciou as roupas que ele mesmo havia de tecer, com peles de cordeiros inocentes que para isto foram mortos, já prefigurando a vinda do Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Nossas roupas, por melhores que sejam, não são aceitas como suficientes para cobrir nossa condição de injustos perante Deus. Ele é quem deve nos vestir. Até mesmo Caim acreditava que trazer o melhor da terra como oferta perante o Senhor o tornaria justo. Eram suas escolhas, suas obras meritórias, suas ofertas. Não houve nele humildade suficiente para apresentar a Deus as ofertas que ele mesmo designara, a escolha do Senhor, os méritos do Senhor, a oferta do Senhor, um cordeirinho perfeito imolado sobre o altar. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Hebreus 11:4. Infelizmente, ainda muitos de nós insistem em manifestar justiça própria, buscando servir a Deus com boas obras que nos façam merecer o dom da salvação. Mas, como visto até aqui, não há em nós excelência, mas sim indignidade. O apóstolo Paulo, um dos maiores defensores da justiça somente pela fé em Cristo, assim manifesta o parecer divino quanto a isto. Somos nós excelentes? De maneira nenhuma. Todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Romanos 3, 9 e 10. A insuficiência da nossa justiça é acentuada de forma muito clara pelo profeta Isaías, quando, inspirado por Deus, afirma: "Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapos da imundícia." Isaías 64, 6. Disse Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim." João 14, 6. O pecador, indo a Deus, mas confiante em seus próprios méritos, em sua própria justiça, entra num caminho de declínio e de perdição. O pecador, neste caso, está recusando-se a voltar para Deus, dizendo não à graça. Mas o pecador, indo a Deus através de Cristo, está num caminho de ascensão e de salvação. Só Jesus Cristo é o caminho. Sem Ele, todos permanecem em declínio espiritual, mesmo que estejam mantendo uma vida de aparente justiça, como era o caso daquele jovem rico. Pode-se ainda ampliar esse entendimento de que não há em nós mesmos méritos suficientes para a salvação. Analise. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22 e 23. É isto, caro leitor. Até mesmo pessoas que mantêm uma vida religiosa de notáveis realizações, entre aspas, serão consideradas iníquas naquele dia em que estiverem diante do Senhor. Nunca vos conheci. Ou seja, essas pessoas mantinham comportamentos aparentemente dignos, mas não viviam um relacionamento verdadeiro com o Senhor, já que tudo não passava de enganação com fins de obterem-se ganhos materiais e elevado status entre os homens.
Quando o Senhor afirma, vós que praticais a iniquidade, está se referindo a essa condição de, mesmo na prática de ações em seu nome, a vida dessas pessoas sempre estar sem um verdadeiro relacionamento de santidade com Ele. Não precisamos ir longe. Na própria Bíblia encontramos diversos relatos em que Jesus era confrontado com os líderes religiosos dos seus dias. Eles o pressionavam em muitas ocasiões para tentar apanhá-lo em algum erro. Assim, quando em particular com os discípulos, ele afirmou categoricamente: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. Naturalmente, Jesus está se referindo à justiça dele mesmo, atribuída pela fé aos discípulos e demais seguidores. O pecador sem Jesus é aquele pecador revestido da justiça própria, como sendo de autossuficiência e de independência de Deus. Vive em legalismo e formalidades ritualísticas, externalidades. E mesmo com tudo isto, cumprindo leis e seguindo religiões, ainda está sem Jesus. Portanto, ainda injusto diante de Deus. Mas este mesmo pecador, até então sem Jesus, quando a ele se entrega, passa a estar revestido da justiça de Jesus. Sua vida agora é de amor, serviço, obediência, entrega, consagração, paz. Agora sim, este é um pecador, mas com Jesus, em paz consigo, com os seus semelhantes e com Deus. O primeiro personagem, o pecador sem Jesus e insistindo nas suas próprias justiças, continua em uma situação delicada, pois não recebeu de Deus sua justiça, a qual é-lhe legalmente atribuída por um ato judicial divino, em que o pecador é declarado justificado e passa a ser tido como se nunca houvera pecado. Nesse caso, a pessoa passa a viver uma nova vida, conforme indicado nas palavras do apóstolo Paulo, quando diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. E ainda, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. O apóstolo sempre reforça esse conceito de que não podemos confiar em nossa própria justiça, dizendo ainda que para ele o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1:21. Nessa perspectiva de total dependência de Deus para mantermos nosso salvo-conduto para a salvação, ele ainda nos aconselha de forma muito nítida em relação à nossa dependência da sua justiça e não da nossa própria. E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4:24. Há um plano divino para a redenção da humanidade, o qual foi elaborado desde os tempos da eternidade. Deus é amor, e baseado nesse amor, ele pergunta: desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não, desejo antes que se converta dos seus maus caminhos e que viva. Ezequiel 18:23. O plano divino para a justificação do homem. O homem é considerado justo perante Deus desde que revestido da justiça de Cristo, condição de estar justo, justiça externa, outorgada, transferida para o pecador. Ao pecar, deve procurar arrepender-se, confessar e abandonar o pecado, vivendo um processo contínuo de justificação mais santificação,
para um dia chegar à glorificação pela vinda do Senhor. Agora, o plano humano para a sua própria justificação. Nesse caso, o homem torna-se justo pelo sacrifício de Cristo e daí em diante deve fazer coisas boas para garantir, manter a salvação. Condição de ser justo, justiça intrínseca, inerente ao ser humano. Se pecar, basta confessar o seu erro a algum intercessor e pagar somente. Sempre realizar boas obras, participar fielmente de rituais religiosos, etc., para reaver a graça. Essas duas realidades apresentadas anteriormente, o plano de Deus para a justificação e salvação do homem, e o plano do homem para a sua justificação e salvação, mostram o que acontece em cada recanto deste mundo, com cada pessoa em seu dia a dia. Há, é óbvio, aquelas que sequer acreditam em perspectivas de uma vida eterna futura e que preferem viver cada dia da sua vida da forma mais intensa possível, seguindo suas próprias paixões e desejos. Não é desígnio do Criador obrigar qualquer pessoa a aceitar sua generosa oferta de amor, a justiça divina por meio da fé em Jesus Cristo. Mas o plano de Deus se mostra de maneira infinitamente mais superior e eficaz em relação ao plano humano, já que este segundo não atinge de forma alguma o elevado padrão de perfeição requerido pela santa lei de Deus, a qual nada mais é que a representação viva do seu próprio caráter.